Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre as dificuldades preocupantes e crescentes nas conversações entre a Rússia e os Estados Unidos no que tange à proliferação ou desarmamento nuclear. Esse tema, que já foi tratado entre as duas superpotências e que resultou em importantes avanços, agora se mostra fora do radar de Moscou. Isso mesmo. A novidade veio pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que nessa quarta-feira deixou claro que Moscou não está disposta a conversar sobre negociações nucleares com Washington. E o motivo? Bom, a posição dos americanos em relação à expansão da OTAN. Segundo Zakharova, eles não veem sentido em dialogar com Washington sem respeito dos Estados Unidos pelos interesses fundamentais da Rússia. Para os russos, o ponto central aqui é a expansão da OTAN para o espaço pós-soviético, algo que eles consideram uma ameaça à segurança comum. E a coisa vai além. Ontem mesmo, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse que não há planos para discutir um novo tratado com Washington, pelo menos enquanto não se levar em conta outras potências além da Rússia e dos Estados Unidos. O tratado atual, que limita as armas nucleares estratégicas de ambos os lados, expira em 2026. Mas a Rússia quer incluir outros países nessa conversa. Bom, gente, Zelensky revelou nessa quarta-feira que a Ucrânia está preparada para produzir nada menos do que 4 milhões de drones por ano. Isso mesmo, 4 milhões só nesse ano. E eles já fecharam contratos para produzir 1,5 milhão de drones. E pensar que antes da guerra, em fevereiro de 2022, a produção de drones na Ucrânia era praticamente inexistente. Zelensky fez esse anúncio durante um encontro em Kiev com executivos de várias fabricantes de armas estrangeiras. E ele destacou que, apesar das dificuldades extremas, bombardeios russos constantes e um cenário de guerra total, a Ucrânia conseguiu criar uma nova indústria de defesa. Segundo ele, o país triplicou a produção de armas em 2023 e, nos primeiros 8 meses desse ano, já dobrou essa capacidade novamente. Parece um esforço bem grande para um país que, desde o início do conflito, está destinando cerca de metade do seu orçamento, algo em torno de 40 bilhões de dólares para a defesa. Agora, se a Ucrânia está produzindo armas como nunca, é bom lembrar que ela também conta com a ajuda massiva de seus aliados ocidentais, tanto em equipamentos militares quanto em apoio financeiro. Por outro lado, a Rússia, que é muito maior e tem muito mais recursos, também está investindo pesado. Para o ano que vem, Moscou planeja aumentar em 25% seus gastos militares, chegando a cerca de 145 bilhões de dólares. Mas, de volta à Ucrânia, o primeiro-ministro Denis Shmyhal deixou claro que o foco é crescer ainda mais a produção interna de armamentos, já que o financiamento externo pode começar a diminuir. Para 2025, o governo ucraniano vai aumentar em 65% o orçamento para a compra de armas, o que representa quase 7 bilhões de dólares a mais. A ideia é dar à Ucrânia uma vantagem tecnológica e reforçar sua capacidade de ataque a longa distância. Afinal, como Shmyhal disse, a meta é garantir que não haja lugar seguro na parte europeia da Rússia onde os drones e mísseis ucranianos não possam chegar. Além disso, acordos foram assinados entre empresas ucranianas e estrangeiras para a produção de munição, diferentes tipos de drones e até para a manutenção de equipamentos ocidentais no país. Um exemplo é o grupo de defesa franco-alemão KNDS, que anunciou a abertura de uma subsidiária em Kiev para produzir veículos blindados. Bom, gente, eu já havia adiantado no vídeo de ontem da situação de cerco que a Rússia estava impondo sobre a cidade de Vuhledar e que as tropas já haviam chegado ao centro da cidade. E agora está confirmado que realmente as tropas russas assumiram o controle da cidade ucraniana, que vinha resistindo a intensos ataques desde o início da guerra em 2022. Essa tomada de Vuhledar destaca mais uma vez a superioridade numérica e material das forças russas, enquanto a Ucrânia continua a pedir mais armamento dos seus aliados ocidentais, que vêm sustentando sua defesa ao longo do conflito. A situação em Vuhledar se complicou a tal ponto que o comando militar ucraniano no leste do país ordenou a retirada das suas tropas da cidade, que, vale lembrar, fica no topo de uma colina, uma posição bastante importante. Segundo eles, o objetivo dessa retirada foi evitar que os soldados ucranianos ficassem cercados pelas forças russas e, ao mesmo tempo, preservar tanto o pessoal quanto o equipamento militar. Curiosamente, gente, o Ministério da Defesa russo, no seu boletim diário sobre os combates, não mencionou Vuhledar. No entanto, os canais russos no Telegram foram rápidos em publicar vídeos mostrando tropas russas hasteando a bandeira tricolor sobre os edifícios destruídos da cidade. E aqui cabe lembrar, como comentei no vídeo de ontem, Vuhledar, antes da guerra, abrigava mais de 14 mil pessoas.
Agora o que restou são apenas os escombros de prédios da era soviética destruídos e marcados pela violência dos combates. O jornal russo Moskovsky Komsomolets informou que os últimos soldados ucranianos da 72ª Brigada Mecanizada, uma unidade famosa por sua resistência, abandonaram a cidade na noite de terça-feira. Esse avanço russo está diretamente ligado à meta de Putin de conquistar toda a região de Donbás, que inclui as províncias de Donetsk e Luhansk no sudeste da Ucrânia. A Rússia já controla cerca de 80% do Donbás, uma região industrial crucial, onde o conflito teve suas raízes em 2014, quando Moscou começou a apoiar forças separatistas pró-Rússia, após um golpe de Estado que derrubou um presidente democraticamente eleito e que era alinhado com o Kremlin em Kiev. Foi como o desdobramento disso que houve a interferência russa e a anexação da Crimeia. Bom, agora a Vuhledar foi tomada num avanço bem rápido das forças russas, e isso nos mostra que, apesar de a guerra ter sido marcada por um desgaste lento de artilharia e ataques de drones ao longo de uma frente de 1.000 quilômetros, desde agosto o cenário começou a mudar. De um lado, a Ucrânia rompeu a fronteira com a Rússia na região de Kursk, numa tentativa de desviar a atenção dos russos. Por outro, os soldados russos começaram a avançar mais rapidamente no leste ucraniano. As forças russas vêm empurrando suas linhas para o oeste em pontos chaves ao longo de 150 quilômetros da frente na região de Donetsk, sendo que o importante centro logístico de Pokrovsk também está na mira. Depois de capturar Ukransk em 17 de setembro, as tropas russas iniciaram o cerco de Vuhledar, localizado a cerca de 80 quilômetros ao sul de Pokrovsk. Moscou vem adotando táticas de cerco para encurralar e depois pressionar as forças ucranianas em redutos estratégicos. Imagens da área mostram intensos bombardeios com artilharia e bombas aéreas guiadas. Bom, gente, embora muitos comentem números e mais números por aí pelas redes sociais, nenhum dos dois lados revela as baixas sofridas, mas ambos afirmam que o inimigo pagou um preço alto pela batalha pela cidade. No entanto, o controle de Vuhledar é estratégico. Ela está situada no cruzamento dos campos de batalha leste e sul, e sua captura facilita o avanço russo em direção às linhas defensivas ucranianas mais profundas. Alguns blogueiros russos já apontam que a Rússia pode agora tentar avançar em direção à Velika Novozilka, que fica a pouco mais de 30 quilômetros a oeste. Além disso, Vuhledar está próximo de uma linha ferroviária vital que conecta a Crimeia à região de Donbás, outro ponto que torna seu controle muito importante para a estratégia da Rússia. Para termos uma ideia, atualmente as forças russas controlam 98,5% da região de Luhansk e 60% da região de Donetsk. Cada avanço como esse pode ser importante para os próximos capítulos desse conflito devastador. Bom, meus amigos, atravessando o Mediterrâneo, o foco da nossa análise é o Irã, que está em alerta máximo, se preparando para o que parece ser iminentes ataques israelenses às suas instalações nucleares. E o que está em jogo aqui, gente, vai muito além de um simples conflito militar. Hoje, quarta-feira, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, fez uma aparição pública, a primeira desde que ordenou o ataque com mísseis contra Israel em resposta aos ataques israelenses contra a liderança do Hezbollah, grupo que, como sabemos, é apoiado por Teherã no Líbano. Khamenei foi categórico, ele não quer ver o Ocidente no Oriente Médio e deixou isso claro para todos ao se reunir com estudantes e cientistas. Ainda em luto pelo assassinato de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, na última sexta-feira, Khamenei fez questão de dizer que estar de luto não significa estar deprimido. Segundo ele, muito pelo contrário, pois parece que esse luto unificou a elite política do Irã, que justificou o ataque a Israel como uma ação inevitável para restaurar a soberania e a dissuasão do país. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, tem feito várias ligações diplomáticas tentando evitar uma escalada maior, afirmando que, ao contrário dos ataques israelenses no Líbano, os alvos do Irã eram estritamente militares. Aí vem aquelas especulações, né? Será que o ataque foi calculado? Bom, se o ataque foi calculado, será que houve um aviso direto aos Estados Unidos antes desse ataque? Bom, Araghchi disse que não. No entanto, ele falou que houve uma troca de mensagens por meio da Embaixada Suíça em Teherã, que tem funcionado como intermediária diplomática já há muito tempo entre os Estados Unidos e Irã. A mensagem foi enviada logo após o lançamento dos mísseis iranianos. Ou seja, gente, como já comentávamos ontem, isso parece parte do esforço diplomático para marcar os limites da operação iraniana e pedir que os Estados Unidos e a Europa pressionem Israel a agir com moderação em sua resposta. Bom, o ministro foi otimista, dizendo que espera uma gradual estabilização na região nos próximos dias. Enquanto isso, o ministro da Defesa do Irã,
Aziz Nasirhadeh foi mais direto, alertando que, se Israel não for contido, a região pode mergulhar em uma guerra de grandes proporções. Inclusive, nas Nações Unidas, o Irã já está se preparando para defender suas ações à luz da Carta da ONU. O Major-General Mohammad Bagheri, chefe das Forças Armadas do Irã, afirmou que os mísseis atingiram alvos estratégicos em bases aéreas israelenses, como a base de Nevatim, que abriga os caças F-35, além da sede do Mossad. Imagens mostraram os líderes da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, vibrando ao ver os mísseis atingindo os alvos. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqi Kalibaf, foi enfático ao afirmar que o Irã está preparado para qualquer resposta de Israel, com planos inesperados e prontos para uma reação em um nível completamente diferente. Bom, gente, apesar dessa postura confiante, há uma clara sensação de alerta no ar. O Irã sabe que suas defesas aéreas, muitas delas fornecidas pela Rússia, ainda são limitadas. E do outro lado, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já deixou claro que seu objetivo é mudar o equilíbrio de poder no Oriente Médio, o que muitos interpretam como uma tentativa de enfraquecer o programa nuclear iraniano. Com esse cenário, o governo iraniano, atento a qualquer sinal de dissidência interna, está monitorando de perto a reação dos cidadãos. O Ministério do Petróleo já se adiantou em garantir que não haverá aumento nos preços da gasolina, que é uma questão bem sensível, gente, para uma população que já sofre com a inflação e as sanções internacionais. O IRGC, por sua vez, está incentivando os cidadãos a denunciarem qualquer manifestação pró-Israel nas redes sociais. Todos os voos comerciais internos e externos no espaço aéreo iraniano foram suspensos e há uma atenção especial sobre a instalação nuclear de Fordol, perto de Qom. Um ataque israelense a essa instalação subterrânea de enriquecimento de urânio poderia reacender o debate dentro do Irã sobre a necessidade de desenvolver uma arma nuclear, indo além do simples enriquecimento de urânio. Javad Zarif, ministro estratégico e uma das vozes mais relutantes em apoiar uma resposta militar, não deixou dúvidas em seu posicionamento. Ele endossou os ataques iranianos e criticou fortemente a hipocrisia ocidental, culpando os estados ocidentais por apoiar o que ele chamou de israelense em Gaza e agressões contra o Irã e outros países da região. Ele disse que o Irã tem o direito inerente de autodefesa contra os repetidos ataques armados israelenses, e Israel e seus aliados são os únicos responsáveis pelas consequências dessas provocações. Uma declaração que tenta combater a crescente versão de que o Ocidente estaria sob ameaça e que todos deveriam se unir contra o país. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.